Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo SARI 11, é o Santander Renda de Aluguéis. É um fundo aí híbrido, né, de lajes corporativas e de logística, mas preponderantemente aqui o fundo, a receita do fundo, a maioria da receita é de lajes corporativas. Então a gente vai ver aqui o desempenho dele nesse mês de janeiro. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra, o principal assunto aqui no canal. Então não perca tempo aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, e também o nosso link aí do grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, SARI 11, fundo aí, lajes corporativas, um pouco de logística. Esse é o principal imóvel, já na capa aqui do fundo, né? Fundo que chegou a estar cotado aí a R$ 55. Eu sou cotista do fundo, aproveitei para aumentar minha posição no fundo, né? Agora o fundo já está aí quase R$ 62 de novo, já subiu 10% aí nos últimos 12 dias, né? Na verdade pegou o carnaval aí, mas se a gente ver aqui no status invest, lá em cima a gente vai ver no gráfico aqui dos últimos 30 dias, o fundo chegou a estar cotado a 55,50, chegou a estar 55 realmente. E nesses últimos, aí, desde o dia 14, foi o menor valor, até aí o último dia 24, o fundo já aumentou em quase 11% no mercado. Então, fundo que, né, sem explicações, caiu aqui para esse preço. Então, a gente não viu nada tão relevante para que o preço caísse. Então, aumentei minha posição no fundo aí. Uns acham que o fundo é um pouco arriscado por conta da alavancagem, que a gente vai ver também aqui dentro do relatório gerencial. Bom, para quem não conhece, o fundo ele investe preferencialmente aí no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, onde tem os seus imóveis, né? Imóveis comerciais, na verdade ele só tem imóveis acho que no estado de São Paulo, né? Ele distribui proventos mensalmente através dos aluguéis desses imóveis. Bom, fundo que encerrou janeiro cotado a R$ 60,25, que está mais próximo aí do preço atual, que está R$ 61,50 aproximadamente agora, né? Rendimento pago 64 centavos, então fundo a preço de mercado, pagando aí proventos acima de 1% e bem estabilizados, tá? Bem ali contínuos, né? Esses 60, acima de 60 centavos, isso desde a aquisição do seu principal imóvel hoje, que é o WT Morumbi. O fundo atualmente tem um patrimônio líquido de 869 milhões, como a gente verifica aqui. Porém, se a gente pegar a quantidade de ativos que o fundo tem, ultrapassa, na verdade chega a quase 1,3 bilhões, né? Porque o fundo tem aí uma alavancagem, né? Então, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, então o fundo tem um passivo ainda ali em torno de 420 milhões de reais. 9.234.000 cotas emitidas, são mais de 34 mil cotistas, eu sou um desses, como eu falei, né? E se você também, se inscreva no canal, que todos os meses a gente faz a leitura aqui do relatório gerencial do SARI 11. Valor patrimonial 94,11, então o fundo está bem descontado aí no mercado. E início do fundo foi lá em dezembro de 2019, as taxas dele atualmente, né, pagas aí a Santander é 1,25% e não tem taxa de performance. Bom, aqui falando sobre o mês, né, o gestor aqui falando, então o fundo distribuiu 64 centavos, que dá um dividendo anualizado de 13,5%, considerando a cota de fechamento de R$ 60,25. E além disso, ele ainda possui ali um resultado acumulado, né, não distribuído, de 69 centavos por cota, que está sendo distribuído gradativamente, de acordo aí com os meses, né? Bom, o fundo também tem a estratégia de não fazer essa distribuição aqui acima do que já está fazendo, por conta aí ainda das incertezas desse segmento de lajes corporativas, né? E quanto ao portfólio, ele fala aqui que realizou o pagamento da terceira parcela referente ao galpão Santo André, que foi adquirido lá se eu não me engano, lá em 2021, né? R$ 20.600.000. E a última agora vai ser paga em julho de 2023. No WT Morumbi tem duas negociações avançadas para locação, expectativa de fechamento então agora fevereiro, março, né? E falar aqui sobre o término da RMG em dezembro de 2022, a mesma não vinha sendo utilizada, como eu tinha falado já aqui anteriormente, falei lá no nosso grupo do Telegram,
né? O fundo, mesmo com as vacâncias que tiveram lá no WT Morumbi, ele não utilizava a renda mínima garantida, ou seja, os preços dos aluguéis praticados cobriam essa renda mínima garantida ali em caso de vacância. Então, mesmo com a vacância no imóvel, o valor dos aluguéis ultrapassava ali a expectativa de rentabilidade do imóvel, ele não fazia jus a essa renda mínima garantida, tá? Então, encerrou em dezembro, mas ele não fazia a utilização desde maio de 2022, como fala aqui. Então, ele fala aqui que os valores remanescentes também das multas dos locatários que desocuparam o imóvel tem um resultado, gerou aí, inclusive, um resultado acumulado de 69 centavos por cota, né? A expectativa de rendimento, mesmo com essas multas e mesmo com esse resultado acumulado, está entre 60 centavos e 64 centavos durante o ano de 2023. Tá? Então o fundo tem essa expectativa aí, para quem pegar aí a valor de mercado, vai estar aí tendo uma rentabilidade de em torno de 1% ao mês ainda, né, durante o ano de 2023. Sobre as posições aqui, ele fala que as posições dos FIIs, né, que o fundo adquiriu lá, depois da última emissão de cotas, o fundo adquiriu uma carteira ali, né, vários outros FIIs de crédito, indexados ao IPCA a maioria, e que o fundo pegou ali um IPCA muito alto, bons proventos nesse período aí, inclusive que fez ele acumular um resultado aqui mais do que um mês aí de distribuição, né? E o fundo está acompanhando o IPCA, está impactando novamente na alta do IPCA aí nos dividendos desses FIIs. Então, a expectativa é que aumente aí essa receita financeira vinda dessa carteira de fundos que o fundo tem. No valor de mercado do fundo, então, encerrou R$ 60,25, como eu falei, chegou a R$ 55,50 agora em fevereiro, então baixou, teve uma desvalorização ainda maior, mas já se recuperou, já ultrapassou inclusive o fechamento de janeiro, então provavelmente terá uma rentabilidade positiva em fevereiro por conta disso, né? Está maior do que o fechamento de janeiro. E mesmo assim o fundo está aproximadamente ali 35% abaixo do seu valor patrimonial, ainda é uma grande oportunidade. Eu tenho procurado aí aumentar também minha posição, gosto do fundo. O fundo tem um imóvel imponente, um bom imóvel, e outros bons imóveis também, né? São 2 de lajes corporativas e 2 de logística. Então, sigo aí, o fundo está procurando aí o crescimento, né? E eu sigo comprando então cota do fundo, aí não é nenhuma indicação, eu estou falando isso como cotista e o que eu faço realmente com o meu dinheiro, né? Mas não é nenhuma influência para você fazer parte da carteira de cotistas também do SARI 11. Bom, falando do número de cotistas também, vem crescendo, aí, aumentou, no fechamento de janeiro cresceu 4,3%, tá agora mais de 34.600 cotistas na base aí de investidores no fundo. Mais para baixo a gente verifica que é só a carteira dele. Então, uma posição aqui em relação à receita recebida no WT Morumbi, né? Seguida dos fundos de crédito que ele tem na carteira. E os outros 3 imóveis têm a participação menos relevante aqui na receita, né? Em torno aí de 20%, né? Não, 15%, aproximadamente 15% a 17%. A participação de cada imóvel em relação à área bruta locável, aí inverte, né? Os imóveis de logística normalmente são maiores, então o Santo André, né, o último adquirido aqui de logística, tem uma área bruta locável maior, inclusive, do que os escritórios lá do WT Morumbi. E dentro dos segmentos segue aí serviços e bens de consumo como principal segmento. Ainda segue também como os 2 principais locatários a Brookfield Group, né, e a Unilever, com quase 25% da receita recebida do fundo, vem desses 2 inquilinos aqui embaixo. Depois, de forma mais distribuída, aí, os outros inquilinos da sua base, que é em torno aí de 14. Né? Acho que o fundo tem aproximadamente 16 inquilinos, e 2 tem ali um foco maior em relação à receita, e os outros 14 têm uma distribuição um pouco mais pulverizada em relação à receita recebida. Mais para baixo a gente verifica também histórico de vacância, então o fundo está com uma vacância, inclusive separou aqui, né, porque era um gráfico só. Então a gente verifica que dentro do galpão logístico, né, que são 2 galpões, tem 0 de vacância, tanto física quanto financeira, e na lajes corporativas, que a maioria da WT Morumbi parte ali é o Bela Sintra, né?
o fundo está com aí em torno de 15% de vacância e é tudo ali no WT Morumbi. Aqui em relação ao indexador, 68%, ou seja, 2/3 praticamente da receita é indexado pelo IGPM, que está menor inclusive que o acumulado do IPCA, né, nos últimos meses aí. Na verdade, até a meta, né, do Banco Central é menor, e o índice do aluguel é o IGPM, né, o que teve aí muita movimentação em relação ao IPCA depois que o IGPM chegou a quase 40%, muitos modificando ali o indexador de contrato, né, mas o indexador oficial do aluguel é o IGPM, né, então certo é ser maioria aí o IGPM. E vencimento dos contratos, então, mais de 65% ou 2/3 da receita recebida aí dos contratos vence só a partir de 2027, né? A maioria, inclusive, em 2027. A maioria desses contratos aqui é o que está lá no WT Morumbi. E aqui é o período das revisionais, né? Então, ali equilíbrio financeiro, né? Econômico financeiro dos contratos é feito aí, muitos vão ser feitos em 2023. Dentro da estrutura dos ativos, então, o fundo tem aqui, ó, 3 imóveis diretos, né, que é o Galpões de Barueri e Santo André e o Work Bela Sintra, e tem aqui um CRI, né, que foi adquirido do WT Morumbi através desse fundo de investimento aqui. Inclusive o outro fundo que tem parte também do WT Morumbi é o FAAA 11, né? Se eu não me engano é esse aí, que também tem uma parte do WT Morumbi na sua carteira, né? Uma participação. Mas a maior participação é do SARI 11, se eu não me engano, 75% de participação no WT Morumbi é do SARI 11. Por isso mesmo ele tem uma alavancagem bem alta aqui dentro da sua carteira. Então, como eu falei, o fundo tem aqui em ativos, ó, tudo isso aqui, ultrapassa então aí 1,2 bi, né? Quase 1,3. E o fundo tem obrigações aqui, ó, 33 milhões em obrigações a pagar e mais também essa obrigação através do CRI de aquisição do WT Morumbi, que o valor de aquisição, ó, 754 milhões de reais, o que faz com que então o patrimônio líquido do fundo caia aí para 870, né? É o cálculo que você faz, ativos menos passivo é igual ao patrimônio líquido. E esse aí é o que o fundo tem hoje dentro do seu balanço. Mais para baixo aqui a gente verifica a alavancagem então do fundo, o emissor, né? Então está bem detalhado agora aqui essa parte, né? Não era tão detalhado assim. Aqui tem a relação do pagamento dos juros, né? Então aí o CRI ali, ele tem um prêmio de risco mais a inflação, que é o IPCA no caso. Então tem aqui todas as informações aí em relação ao saldo devedor, a taxa em indexação de remuneração, IPCA mais 6% aproximadamente. E também tem a data do vencimento aqui, né? Novembro de 2031. Então o fundo aí pagou um pouco mais de 12 parcelas ainda dessa aquisição, que foi lá em novembro de 2021. E depois, né, da aquisição, é bom lembrar, né? O fundo está com uma alavancagem alta, mas os resultados vindo desse imóvel também fez com que o fundo tivesse realmente uma alavancagem na sua receita, né? Então, esse é o sentido da alavancagem, é você ampliar a sua receita através de recursos de terceiros, né? E aí o fundo fez isso aí muito bem, e depois que dessa aquisição, o fundo praticamente dobrou as suas receitas e dobrou a sua distribuição, dobrou os seus resultados, né? E mais que dobrou a sua receita com aluguéis. Bom, aqui a gente verifica o resultado então, né? O fundo teve um resultado em novembro de 5,8, o resultado é bem estabilizado, provavelmente teve algum reajuste contratual aqui, não teve muita alteração em relação à despesa aqui com os juros dos CRIs, né? E outras despesas, também não teve muita diferença aqui, teve uma diferençazinha em relação, na verdade, aos proventos dos FIIs da carteira, porque o IPCA tem aumentando, né? Então aumentou em torno de 200 mil reais, né? Mas também deve ter tido algum reajuste contratual aqui que também aumentou a receita com os aluguéis e fez com que o fundo tivesse aí 5,8 milhões em resultados, né? Então o fundo distribuiu 5,9, utilizou um pouquinho aí da resultado acumulado, né, para distribuir os 64 centavos por cota, né, desse mês de janeiro. E o fundo tem mantido, né, essa expectativa aí, então a expectativa inclusive está entre 60 e 64 centavos, o fundo então está distribuindo a expectativa máxima nesses últimos 3 meses, né, 4 meses na verdade. Já teve melhor aqui, né, mas com a vacância que teve recente aí
no WT Morumbi, teve uma pequena reduzida dentro aqui da distribuição e o fundo segue aí nessa expectativa de pagar mais de 1%, na verdade, de proventos com base no valor de mercado. O que a gente verifica também em janeiro é aumento da liquidez, né? Então o fundo aumentou bastante a liquidez no mês de janeiro, né? Porque a cota também está muito abaixo de seu valor patrimonial, então muitos entrando no fundo. A gente verifica inclusive o aumento do número de cotistas aí sequencial, né? Então o fundo segue ali com uma boa liquidez agora em janeiro. Essas aqui são as localizações, né, dos seus imóveis. São Paulo são duas lajes corporativas, WT Morumbi e Work Bela Sintra. Como eu falei, o fundo tem uma participação de 75% aqui no WT Morumbi, está com uma vacância de 17%, e o Work Bela Sintra não está com vacância e a participação do fundo é 100% no imóvel, né? Então é esse imóvel aqui, o WT Morumbi, o principal imóvel do fundo, imóvel muito imponente, classe AAA, né, alto padrão. E as outras dois os imóveis logísticos, né, próximos aí ao grande centro de São Paulo, né, aeroporto de Guarulhos, aeroporto ali na parte central de São Paulo, né, são os dois aeroportos, Congonhas e Guarulhos. Então, esses galpões bem localizados aí próximos a São Paulo. Também não tem vacância, né, não tem vacância, participação do fundo é 100% neles. E aqui são os fundos de investimento imobiliário que o fundo tem na carteira, né? Todos de crédito, todos aí com base indexados principalmente ao IPCA, né? Porque o fundo adquiriu exatamente nesse período que o IPCA estava bem alto. Então, esse aí então é o SARI 11, segue aí com bons resultados, né? Não entendi ainda o porquê do fundo ter caído tanto no mercado aí. Eu aproveitei, comprei mais cotas e se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje, a minha, em torno aí de 5% está no SARI 11, e sigo aumentando a minha posição. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.